Então, no Fonte Viva, no seu item 49, união fraternal. Baseado numa chamada de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz para que procuremos, ou citando Paulo, procurando guardar a unidade do Espírito pelos vínculos da paz. É uma chamada para nós guardarmos a unidade de espírito. Nunca agir no sentido do distanciamento, da separação, da contenda. Pelo contrário, guardar a unidade de espírito. A unidade de espírito no bem, no nosso crescimento espiritual, pelos vínculos da paz. Os vínculos da paz é o que nos une. Caso contrário, nós vamos estar em constante, permanente e árdua guerra com as pessoas e conosco mesmo. Por isso a necessidade de nós guardar a unidade espiritual. A nossa unidade entre nós e os nossos, pelos vínculos da paz. Porque caso contrário, não haverá possibilidade de nos entendermos uns com os outros. Buscar a paz de espírito. E aqui alguns mecanismos para nós encontrarmos esse entendimento, para construir esse caminho que vai nos unificar, nos unir pelos vínculos da paz. Quando estendemos os olhos à frente, no horizonte da vida, não no horizonte lá, na distância da paisagem, na distância da vida, naquilo que está um pouco mais além e que só com o pensamento nós conseguimos alcançar. Por esses caminhos nós visualizamos mil e um caminhos, 1000 caminhos que se estendem à nossa frente. Toda vez que nós estamos à busca de alguma solução e que nós paramos para pensar, se nós não tivermos vigilância e objetividade, multiplicam-se possibilidades e caminhos a seguir, e não nos definimos, e não encontramos caminhos. Quer me parecer que quanto mais pensamos, mais preocupados e difíceis se tornam as opções. Parece que as múltiplas possibilidades se acentuam e nós vamos encontrando mais e mais caminhos e não nos definimos. Aqui se configura a necessidade de nós termos inteligência, habilidade, atenção para definir a nossa estratégia, o nosso caminho. Para isso nós precisamos olhar para dentro, entender o que é que nós estamos pretendendo na vida. Entender um pouco sobre as nossas tendências, os nossos gostos e aquilo que nós queremos fazer. Porque quando nós nos objetivamos, temos noção do que pretendemos e agimos no favor dessa intenção, nós vamos à frente e encontramos sucesso. Mas quando nós guardamos a dúvida, a indefinição, 1000 caminhos se apresentam, todos com as suas possibilidades, as mais variadas, mas eles não são nossos. E quanto mais pensamos, parece que fica cada vez mais difícil de tomar uma decisão. Então, descerram-se ao nosso horizonte 1000 caminhos. Definamos. São milhões de sendas. A realidade é essa. O mundo é assim. São milhões de sendas. Quando nós paramos para pensar nas possibilidades da vida, já não estamos pensando no que eu quero, estamos pensando no mundo e nas possibilidades que o mundo oferece. Entretanto, não ouvides a estrada que te é própria, não esqueça que você tem o teu destino, o teu caminho a ser seguido, e você precisa compreendê-lo, alcançá-lo, entender qual é que é a sua caminhada para que comece a criar soluções.
Os grandes problemas que nós temos na vida são por indefinições que nós não soubemos decidir, corrigir. Então, nas milhões de sendas que se apresentam, não esquecer jamais a estrada que é própria de si, a tua própria caminhada. E avança, vai em frente, confia, trabalha para que isso se faça destemerosamente, sem medo do futuro, sem medo de estar errando, porque você definiu qual é a caminhada, qual é a jornada que você precisa defender. E a partir daí, avançar, ir em frente, fazer acontecer, vencer o medo, porque o medo é natural. Aliás, o medo é o que nos salva. Em muitas oportunidades, é o medo que nos salva. Portanto, sentir medo, sentir fraqueza é natural da condição humana. Nós estamos em um mundo em que as possibilidades, as 1000 sendas, se apresentam. E elas, às vezes, podem nos levar à derrota, à perdição, a mais dúvida, a mais medo. Portanto, sentir medo é natural. Medo da vida, medo das relações, medo da morte, ou do que quer que seja. Mas o importante é não se deixar vencer só pelo medo, se deixar vencer pelo que se pode vencer. Porque há sendas que nós podemos vencer. Mas se nós nos perdermos na preocupação, no medo, na dúvida, na reticência, nós vamos, com certeza, aumentar o medo, aumentar o tamanho da derrota. Portanto, precisamos definir a nossa senda, tomar a decisão correta, ir em frente, avançar, mas destemerosamente. Estimarias que todas as rotas subestimassem a tua, todas as rotas se definissem, subestimassem a tua rota, em união como se devessem gravitar aos teus pés. Une-te aos outros caminhos, une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Então nós temos que criar laços, vínculos com as pessoas, mas da nossa definição, sem exigir que eles também venham fazer conforme eu quero. Unir-se sim às pessoas, aos vínculos dos outros, mas sem exigir que os outros criem independência e não consigam definir mais nada, sem que eu dê a solução. Esse é um caminho de fazer com que a gente se define, crie caminhos, mas não crie dependências, fazendo com que as pessoas preservem a sua autonomia. Nós vamos estar criando a nossa autonomia, mas não podemos fazer com que as pessoas, por necessidade, por carência, por fraquezas, criem dependências e não consigam mais caminhar sem as nossas definições. Procurar o útil, o belo, procurar o santo e o sublime e seguir adiante. Entender a correção do trabalho, entender o bom caminho a ser seguido, procurar o útil e o belo, sim, procurar o santo e o sublime e seguir adiante. A nascente procura o regato. A nascente, nos meus bons tempos, um pouco mais jovem, eu era, como é que eu sempre digo, filho de colono quase sem terra, porque eram pequenas as propriedades paternas do meu pai. Mas sim, aqui na Parada Avenida, um pouco mais que uma chácara. E quando dava esses tempos como agora, de bastante chuva, brotava água de vários lugares do chão, as chamadas vertentes,
E tinha uma que era principal, que até era nascente de um rio, um regato que seguia adiante. Ou seja, brotava da terra nascentes de água. Esta água, fluindo naturalmente, procura o regato. O regato é esse pequeno rio, a primeira correnteza criada por essa nascente. Então a nascente procura o regato, primeiro corredor. O regato procura o rio e vai desaguar naquele rio, onde já há mais grandeza e se chama então não mais de regato, mas de rio. Esse rio caminha na direção do mar e leva as águas para o mar. Vejam como tudo nasce no pequeno, no simples, e se avoluma, toma destino, cresce e deságua no mar. Assim nós podemos fazer as nossas decisões pequenas, nossas pequenas ações, que se somam a outras ações, tornam-se grande como um rio, e que vai no destino certo, representado nessa afirmativa de Emmanuel, representado pelo mar, onde deságua as decisões. E enfim, forma-se assim um destino a ser seguido. Não esqueça que a unidade espiritual é serviço básico da paz. O serviço da paz, da espiritualização, da unidade de espírito, como nós dizíamos antes, para encontrarmos unidades com os nossos, nós precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. Em construindo a nossa espiritualidade, nós estamos construindo as condições necessárias para a paz. Esses são os vínculos da paz para construir a nossa espiritualidade. Não esqueçamos, então, que a unidade espiritual é serviço básico para a paz. Como vamos criar a paz se não criamos entre nós uniões, ligações espirituais entre nós? Mas como que nós vamos criar ligações espirituais com as pessoas se nós não nos espiritualizamos? Se nós não nos olhamos como seres espirituais? Como ensinava Allan Kardec nas suas obras básicas, antes de pensar em tornar alguém espírita, fale-lhe de Deus. E então, do Espírito, da sobrevivência do Espírito, da possibilidade de reencarnação, e aí então, convicto da existência de Deus, perceberá que Deus não faz nada a esmo. Que há em nós algo que deve sobreviver. E ao olhar com carinho para o nosso mundo interior, nós percebemos que sim, tem algo em nós que precisa sobreviver. E em olhar para isso que precisa sobreviver, nós percebemos o Espírito. E aos poucos, percebendo o Espírito, entendemos que ele não morre. Mas qual o destino desse Espírito? Qual o sistema evolucional progressivo desse Espírito? Como nós vamos entender a existência do Espírito se Deus o faz para que se acabe logo ali adiante? E como que ele vai construir a sua evolução? Se não pela repetição das experiências, até que se torne perfeito. Aí sim, estará em condições de falar a este sobre o Espiritismo. Porque não adianta tentar convencer alguém da existência dos Espíritos, da possibilidade de comunicação, da reencarnação, se ele não entende de Espírito, se ele não parou para pensar na sua espiritualidade. No momento que nós nos percebemos como Espíritos, e que a justiça divina nos dá a possibilidade de repetirmos lições quantas vezes forem necessárias, aí nós podemos mostrar as leis básicas da doutrina espírita.
e, com isso, criar a nossa unidade espiritual e, portanto, a nossa paz. Observas o irmão que se devota às crianças? É um trabalho de espiritualização, perceber a necessidade do outro. Numa criança, criatura tão frágil, tão carente, dependendo da assistência de outros, e que às vezes não tem a sua própria, precisa da caridade, do amor ao próximo, da mão que se estenda, de ter a sorte que apareça alguém com boa vontade. E nós, sobrando na vida sem nada para fazer. Não é possível imaginar que a vida nos seja generosa se nós não formos generosos com a vida. Então, se nós quisermos a unidade de sentimento com as criaturas, nós temos que fazer em nós esses sentimentos que nos ligam uns aos outros. Começar pela criança, pela assistência à criança que precisa. E eu não estou falando do carente, do que passa fome, eu estou falando da criança que precisa. E às vezes a criança que precisa está dentro do nosso próprio lar. Porque ela precisa não de coisas, de alimento, às vezes precisa de entendimento, de compreensão, de correção, de encaminhamento. Talvez seja só isso que ela esteja pedindo naquele momento. Mas nunca esquecer daquela outra criança que está morrendo de fome, que está doente, que não tem assistência, que não tem roupa. Porque aquela também precisa, e aquela também é o futuro. Como nós podemos esquecê-las? Se elas comporão o nosso futuro. Estender a mão, sim. Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes e a tantos, que precisa do nosso carinho, da nossa compreensão, que precisa que lhe corrija a hora correta de um remédio, por exemplo, de assistência porque já não consegue fazer por si. Nós precisamos começar a abrir espaço na nossa alma para entender as dores do outro. E quando paramos para observar, a nossa humanidade está tão cheia de criaturas que precisam de assistência, de carinho, de compreensão. Às vezes as mais simples, e que estão às nossas possibilidades. Estamos em condições de fazê-lo. Identificas o cuidado daquele que se faz o amigo do velho e do jovem, uma visita, um carinho. Essas criaturas se sentem tão gratas e tão vívidas quando assistidas, quando atendidas, quando entendidas, nas suas fraquezas, nas suas dependências. Às vezes os nossos jovens só se perdem na vida porque faltou alguém que lhe desse um pouco de senda, de encaminhamento, de uma mínima orientação. Às vezes precisam de tão pouco para se salvar. E seria uma ingratidão imperdoável deixar os nossos velhos já sem possibilidade de suprirem-se por si próprias, sem assistência. Precisamos abrir os nossos corações, pelo menos pelas criaturas mais frágeis, que são as das pontas, a criança e aquele que já está na carência pelo avançar da idade. Assinala-os o esforço de quem consagrou ao aprimoramento do solo, a educação dos animais, aquele que trabalha o dia inteiro para conseguir, quem sabe, depois ter um sustento.
tirá-lo da própria terra com a sua força, com o seu suor, dar-lhe um pouco de apoio, de assistência, ajudar também sempre é válido em todos os lugares da vida, porque não aqui. Aquele que educa os animais, que faz serviço dele, mas dá-lhe a disciplina necessária. Aprecias o serviço daquele que converteu em doutrinador da extensão do bem. Olha só, aquela criatura que não se perde no caminho e leva o bom conselho, a boa dica, a boa visão do mundo, a oportunidade de entender as lições que a vida oferece, as boas lições que nos fazem tão bem e que, conforme nos ensina Jesus, não deve ser guardada sob o alqueire, mas colocá-la acima para que clareie a todos. Então, o saber que nós temos precisa iluminar os caminhos, por mínimo que seja o nosso conhecimento, levar as pessoas, orientá-las, dar-lhes a boa dica para que elas possam ter conteúdo suficiente para tomar suas próprias definições. É o amor ao próximo, fazendo valer a oportunidade do mínimo que seja que nós temos em nossos corações, e se nós olharmos para nós, não é tão mínimo assim, já há um pouco, que esse pouco frutifica em mais um pouco para alguém. Honra cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade. A todos, aqueles que se desprendem, que fazem alguma coisa pelo outro. Ainda agora, um pouco mais antes, nosso irmão Vilmar nos ligava avisando que tinha dificuldade para chegar aqui a tempo, que talvez não viesse, porque está ajudando a socorrer uma família que ficou com a casa destelhada agora há pouco, e ele precisa fazer uma cobertura mínima naquela casa para que eles possam ter onde dormir hoje à noite. E que depois, saindo de lá, rapidamente levaram um fogão a uma família que precisa se estabelecer, precisa ter um lar para poder reivindicar um pouco mais adiante a guarda dos seus filhos, que está em processo de recuperação e perdeu a guarda dos filhos, mas que agora precisa estabelecer-se dentro de um lar, com condições mínimas para trazer os filhos de volta. E isso é o que nós temos que fazer. Que seja essa atitude do nosso irmão, o nosso exemplo. Sempre há o que fazer por alguém. E que a gente não olhe apenas para as nossas carências, as nossas dificuldades, e saiba entender que ali, logo adiante, tem alguém que precisa de um pouquinho de atenção. Então, honra cada um desses assistentes com o teu gesto de compreensão e serenidade, dando a eles a oportunidade de sentirem-se fortalecidos, exatamente por fazerem o que fazem. Só o entendimento sustenta a união fraterna que todos ambicionamos. Entender, compreender. Quando nós buscamos esse campo de entender a situação, a necessidade do outro, é que nós vamos criar as condições da união fraterna que todos nós queremos. Como é que nós vamos querer reconhecimento, aceitação, se não fazemos nada que faça merecer isso? Busquemos, portanto, nas áreas da fraternidade, da solidariedade, do carinho, da compreensão. E quando nós falamos em caridade, parece que nós estamos falando em assistência às famílias que passam fome e frio. Não necessariamente. Não é só esse. Esse talvez seja o básico, o primeiro passo, o mínimo que se faça. Mas caridade se refere à fraternidade, à solidariedade, à compreensão, à assistência, à gentileza de gesto, à gentileza de fazer um pequeno favor. Tudo isso é caridade. Caridade é o amor em ação. Às vezes pelas pessoas que estão mais próximas de nós.
quando nós cedemos um pouco o nosso intento, a nossa intenção, o nosso gosto, para atender aquela pessoa que está ali e que tanto nos presta e que tanto depende da gente. E às vezes, pela própria proximidade, nós não nos lembramos que eles também precisam de carinho e gentileza. Carinho e gentileza dentro de casa não é obrigação. É gentileza. É necessário. É necessidade. Não admitas que os outros vejam a vida pelos teus olhos. Ensina-os a olharem por si mesmos. Que essa nossa gentileza não crie dependência. Que essa nossa assistência não crie dependência. Que eles não precisem da nossa visão do mundo e da vida. Que possam criar a sua própria forma de ver o mundo, de entender a vida. Que elas próprias consigam fazer seus próprios caminhos, o seu próprio entendimento da vida. Não faças depender de ti para entender a vida, mas que entendam por si próprios. A evolução é a escada infinita e precisamos galgá-la. Só que tem um detalhe: é por etapas, é por degraus. Nós não podemos agora querer pular diretamente para a ponta de cima da escada. Temos que degrau em degrau. A evolução é infinita. Então aqueles seres que já estão na nossa frente estão evoluindo. Aqueles outros que vêm antes de nós estão evoluindo. Todos evoluem. E nós nunca estaremos prontos. Mas precisamos continuar crescendo espiritualmente. Cada um abrange o seu degrau da escada. Nós estamos, às vezes, em determinada área de entendimento, em vantagem com uns e outros, mas em outras áreas nós sempre dependemos de alguém que nos ilumine, que nos conduza. Nós não somos melhor que ninguém. Em alguns degraus, em algumas áreas do saber, por exemplo, vamos citar a área do saber, nós sabemos mais que fulano, sabemos melhor aquela área de entendimento, aquela matéria da escola, sei lá, matemática, uns são matemáticos, outros são advogados. Então, na sua área, você está melhor. Mas sempre tem alguém melhor que você em alguma área. E é isso que nos equilibra. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com o seu melhor. Quando nós nos aproximamos dos outros com o melhor do nosso coração, com o melhor dos nossos sentimentos, com a melhor das nossas intenções, nós estamos criando a possibilidade dessa pessoa também fazer o seu melhor. Então, todas as vezes que estivermos diante de um servidor do bem, desses tantos citados, por exemplo, e mais outros, oferecendo-lhe o melhor que nós temos, eles com certeza nos darão também o seu melhor. E assim nós nos somamos e criamos vínculos para a paz. A guerra é sempre fruto venenoso da violência. Toda e qualquer expressão que denote de alguma forma a violência, o mal-estar, nós temos que banir da nossa alma. Nunca usar palavras pesarosas, nunca usar expressões denigridoras das pessoas, que choquem o amor próprio das pessoas. Varrer para longe de nós todas essas expressões. Fazer com que habite em nós a boa palavra, a palavra do bem. E quando não tiver o que fazer, silenciar. Quando não tiver o que dizer, não diga nada. Lembram a cena do filmezinho de desenho aquele? Em que a coelhinha pergunta para o seu coelhinho o que é que o papai ensinou e ele diz: se não tiver nada de bom para dizer, não fale nada. Pois é, um desenho lá da década de 80, 70, 80, não me lembro bem.
nos ensinando. Nós temos que tirar do nosso vocabulário determinadas expressões, determinadas palavras, substituí-las por outras menos pesarosas, falar do bem, desligar daqueles jornais pesarosos que só falam violência. Ligar-se, também não é tapar os olhos, tapar a cabeça, ser inconsciente com relação à realidade, mas que não brote do meu coração nenhuma palavra que vá ferir alguém ou diminuir a autoestima de alguém, ou o que quer que seja. Que brote da minha alma sempre estímulo para o bem, expressões que lhe dê fortalecimento espiritual e não o contrário. A contenda estéril é resultado da imposição. Nunca tentar impor nada que não esteja de acordo com aquele coração. A gente tenta, a gente oferece, a gente dá a boa dica, mas deixa ali a semente que ela frutifique, que ela floresça no tempo certo. Não adiantaria nós tentar meter goela abaixo de alguém as boas, as belíssimas, as maravilhosas lições do Evangelho de Jesus, se ela não quer fazer valer. Mas guarda a semente, põe ali e deixa estar, nunca impor. A união fraterna é sonho sublime da alma humana e só se realizará com o respeito mútuo, cultivando a harmonia onde somos chamados a servir. A união fraterna é sonho de todos, de toda a alma humana. Todos nós sonhamos com essa unidade entre as pessoas, que não haja discórdia, que não haja desunião. E só se realizar com respeito mútuo, respeito total às pessoas, às coisas, às ideias, por mais que não concorde. Respeita o direito da pessoa pensar assim, como ela quer. É isso que ela precisa para o momento. No máximo, plantar a boa semente e deixar que ela floresça no outro tempo. Cultivando a harmonia onde somos chamados. Cultivando sempre a harmonia, onde nós estivermos para servir. Porque essa é a dica de Jesus, o nosso mestre. Plantar a harmonia em todos os corações. Eu tinha um videozinho que eu não vou poder mostrar. O que você quer ser quando crescer? Consegue ouvir? Gentil. O que você quer ser quando crescer? Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Essa é a coisa mais corajosa que eu posso dizer. Não é desistir. Pedir ajuda não é É desistir. se recusar. É se recusar a desistir. Ah, não. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força. Essa é a dica que nós deixamos para O que hoje. você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E ele responde: gentil. Ser gentil. Por que nós temos que olhar, procurar no mundo, se tudo que nós precisamos está dentro? A gente tem que aprender a se preservar mais, a buscar mais compreensão entre as pessoas. Servindo o bem é que se colhe o bem. Não pensem que nós vamos ter uma vida fraterna e feliz se nós não nos fazermos fraternos e felizes. E como que nós vamos nos fazer fraternos e felizes se não entendemos como é que é o nosso mundo interior? Para isso nós precisamos, às vezes, parar e olhar para dentro. Uma espécie de autoanálise, uma espécie de autoentendimento. Para compreender o que mora dentro desse coração, começar a criar senda definida, o que eu quero ser, o que eu quero fazer nessa vida. E aí começar a criar
pelos vínculos da paz, a união fraterna que nós tanto precisamos e buscamos. Nos unamos em prece. Mentalizemos a presença amiga do Mestre Jesus junto aos nossos corações. Junto a nós nesse ambiente, trazendo muita luz e muitas bênçãos, e nos banhar nessa luz. Fazer-nos fortes e felizes por estarmos aqui, por compartilharmos com o Cristo das melhores energias. Que esta mesma paz, que esta mesma alegria nós possamos endereçar aos nossos lares, aos nossos vizinhos, às casas de assistência, a todos que necessitam, que perambulam pelas ruas, pelas praças, possam receber nesse momento as nossas vibrações de luz e de amor. Que a paz divina se instale no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.